Às nações ricas para que contribuam, me dirijo aos países pobres para que distribuam. Chega de palavras. São necessários fatos. O homem que aparece na imagem é Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, que impulsionou durante a década de 1960 políticas de controle social que resultaram na perseguição de pessoas. Que tipo de pessoas? Aquelas consideradas incompatíveis com o modelo revolucionário, desde objetores de consciência e artistas ou intelectuais críticos, até religiosos e até mesmo homossexuais, homens afeminados e hippies. Qualquer pessoa considerada antissocial ou contra-revolucionária corria o risco de ser detida e submetida a medidas repressivas. Houve pressões sobre líderes religiosos, incluindo sua expulsão ou prisão, assim como punições arbitrárias a fiéis, a proibição de símbolos religiosos e a restrição de atividades públicas de várias congregações. No entanto, a fase mais extrema das políticas repressivas estava apenas começando. Mas não vamos nos adiantar. Quais foram os episódios mais controversos do mandato de Fidel Castro? É verdade que quase provocou. Por quais motivos o discurso do líder cubano era incongruente com suas ações? Para responder a essas perguntas, vamos viajar até 1º de janeiro de 1959, o dia em que triunfou a Revolução Cubana. Lembrem-se que iniciamos uma série de reportagens sobre vários ditadores da história. Então, se vocês se interessam por essas reportagens ou querem que falemos de outros ditadores, escrevam a palavra tiranos nos comentários e podem deixar sugestões sobre qual ditador querem que a gente fale. Vamos começar. Em 1º de janeiro de 1959, o movimento revolucionário chamado Revolução Cubana teve sucesso em seu objetivo de derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. E o novo governo, liderado por Fidel Castro, implementou imediatamente um sistema de justiça revolucionária, que pretendia julgar, por meio de um processo conhecido como Comissão Depuradora, aqueles que haviam feito parte ou colaborado com a ditadura de Batista. Após a fuga desse governante e o colapso de seu aparato repressivo, durante os primeiros meses, o clima político e social foi marcado por um forte sentimento de revanche e demanda por punição, alimentado pelos anos de violência estatal, torturas e assassinatos cometidos durante o regime anterior. E amplos setores da população apoiaram essas medidas inicialmente. O motivo? Muitos as interpretavam como uma forma de reparação e de justiça diante dos antigos abusos sofridos. No entanto, a rapidez com que essas medidas foram tomadas e a falta de garantias legais geraram rapidamente uma grande polêmica. Um dos episódios mais conhecidos foi o chamado Massacre da Colina de San Juan, no qual 71 pessoas acusadas de colaborar com Fulgêncio Batista foram condenadas em processos acelerados, posteriormente fuziladas e enterradas em uma vala comum. A matança foi amplamente divulgada e exaltada pela imprensa oficial da época, com o objetivo de gerar medo, neutralizar qualquer forma de oposição e consolidar o controle do novo poder político. Um poder que se encarregou de deter e acusar de crimes de guerra e de graves abusos dezenas de simpatizantes do regime de Fulgêncio Batista, junto com integrantes das Forças Armadas e de Segurança. Para isso, o relato oficial sustentava que os acusados haviam participado diretamente de atos de tortura e extrema violência. No entanto, organizações dedicadas a documentar vítimas tanto do regime de Fulgêncio Batista quanto do de Fidel Castro afirmaram que uma parte significativa dos acusados não havia cometido crimes comprováveis. A essa já grande controvérsia somou-se outra de caráter legal. A Constituição cubana naquela época proibia a pena de morte. A proibição foi eliminada pelo governo de Castro para permitir as mencionadas execuções. Jorge Bess Chabeb, um sacerdote católico reconhecido por acompanhar espiritualmente as pessoas condenadas à morte, chegou a perguntar ao seu acompanhante durante o já mencionado massacre da colina de San Juan se não podia detê-la, já que ia contra as leis e contra a Constituição da República pela qual haviam enfrentado Batista. A resposta foi contundente: "Padre, faça o seu dever. Se eu não o fuzilar, vão me fuzilar." Diante dos protestos internacionais e da rejeição pública de diversas figuras políticas, Castro teve uma resposta categórica e cito: "Demos ordens para fuzilar até o último desses assassinos, e se tivermos que nos opor à opinião mundial para fazer justiça, estamos dispostos.
Foi assim que centenas de execuções aconteceram só nos primeiros meses. Algumas estimativas apontaram que entre janeiro e abril de 1959, cerca de 1.000 pessoas foram denunciadas e julgadas. Metade delas acabaria morta. Também eram comuns as batidas policiais contra todos aqueles considerados indesejáveis. O primeiro grande exemplo disso ocorreu no ano de 1961 e entrou para a história sob o nome de A Noite das 3P. Essa operação, promovida pelas autoridades revolucionárias, buscou impor uma depuração moral da sociedade, eliminando condutas e estilos de vida considerados incompatíveis com o modelo do novo homem socialista. E quais eram essas 3P? Prostitutas, proxenetas e pájaros, um termo homofóbico usado para se referir de forma pejorativa aos gays. Esses julgamentos políticos, prisões, sentenças arbitrárias e fuzilamentos, que organizações de direitos humanos apontaram como uma violação sistemática dos direitos civis básicos, continuaram por anos. Ao mesmo tempo, as tensões com uma potência mundial começavam a se intensificar. As relações entre Cuba e os Estados Unidos se tornaram muito rapidamente absolutamente tensas. É que o governo de Fidel Castro promoveu uma série de reformas econômicas e sociais, entre elas a expropriação e nacionalização de empresas e propriedades. Empresas e propriedades que pertenciam, em muitos casos, a cidadãos e empresas norte-americanos. A nacionalização desses bens foi autorizada formalmente e a resposta de Washington foi contundente. Reduziu drasticamente a compra de açúcar de Cuba, suspendeu o comércio e impôs um embargo parcial às exportações cubanas. A medida afetou completamente as relações financeiras entre os dois países e, em 1961, as relações diplomáticas seriam rompidas definitivamente. O regime de Fidel Castro estreitou sua aliança em plena Guerra Fria com o inimigo da América do Norte, a União Soviética. Como o país do Norte reagiu a isso? Bem, não da melhor maneira. Eles decidiram que pura e simplesmente deveriam eliminar o governo de Castro. A Agência Central de Inteligência, mais conhecida como CIA, começou desde 1960 a organizar, treinar e apoiar grupos de exilados cubanos contrários ao regime de Castro, com a intenção de fomentar uma rebelião interna ou diretamente derrubar o líder revolucionário. Essas tentativas de assassinato, documentos desclassificados e testemunhos revelaram que a CIA participou de inúmeros planos para acabar com a vida de Fidel Castro, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970. Os métodos utilizados foram dos mais diversos: explosivos, venenos e sabotagens. Foram usados dispositivos como canetas ou até mesmo cigarros contaminados. Também tentaram organizar contra-revoluções, como aconteceu durante a chamada Invasão da Baía dos Porcos. Essa operação, protagonizada por aproximadamente 1.400 exilados cubanos anticastristas que desembarcaram na costa sul de Cuba, tinha como objetivo derrubar o regime. Por meio de um levante interno, contou com o treinamento e o apoio logístico e financeiro da CIA, mas fracassou após alguns dias devido à rápida resposta do exército, à falta de apoio popular e a certos erros de planejamento. A maioria dos invasores foi capturada ou abatida, e a tentativa terminou em uma derrota política e militar para os Estados Unidos. Uma que consolidou o poder de Castro, aprofundou a confrontação entre os países e contribuiu ainda mais para a aproximação de Cuba e da União Soviética. Em 1962, o conflito culminou no que ficaria conhecido como a Crise dos Mísseis. Voos de reconhecimento americanos. U-2 detectaram a instalação de mísseis soviéticos de alcance médio em Cuba, capazes de atingir o território dos Estados Unidos em poucos minutos. Analistas da CIA alertaram o então presidente John F. Kennedy que essas bases, ainda não operacionais, estariam prontas em breve. O presidente anunciou publicamente, por meio de uma mensagem televisionada, a imposição de uma quarentena naval ao redor de Cuba para impedir a chegada de mísseis soviéticos. A tensão levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Finalmente, a União Soviética aceitou retirar os mísseis em troca do compromisso público dos Estados Unidos de não invadir a ilha e de um acordo secreto que estabeleceu a retirada de mísseis nucleares americanos na Turquia. E enquanto isso, em território cubano, a perseguição às minorias estava muito perto de atingir seu ponto máximo, e é assim que nossa história volta ao começo.
Em 1965, propostas por Fidel Castro, nasceram as Unidades Militares de Ajuda à Produção, mais conhecidas como MAP. Para esses mal disfarçados campos de trabalho forçado, iam parar aqueles cubanos que não podiam realizar o serviço militar obrigatório. Por qual motivo? Oficialmente por razões religiosas ou morais. No entanto, na prática, as UMAP foram usadas para reprimir aqueles que simplesmente eram considerados ideologicamente não confiáveis ou socialmente indesejáveis pelo regime. Os internados eram organizados por categorias, separados de acordo com critérios religiosos, ideológicos ou de orientação sexual. Embora os campos estivessem divididos em duas categorias principais, homossexuais e heterossexuais. As tarefas consistiam principalmente em trabalhos rurais pesados, com grandes grupos de internados sob supervisão militar. Depois se saberia que as instalações não contavam com serviços básicos como água encanada ou eletricidade, e quem permanecia lá, na verdade, não recebia nenhum tipo de treinamento. Numerosos testemunhos relataram abusos físicos, punições arbitrárias e condições de vida degradantes. Entre os maus tratos denunciados estavam espancamentos, ameaças de morte, punições humilhantes, enterros parciais, amarrações ao ar livre e a privação prolongada de comida e água até o ponto de desmaio. Até sua dissolução em 1968, resultado de críticas internas e internacionais, estima-se que mais de 30 mil jovens passaram por essas unidades. Pelo menos 500 foram depois transferidos para instituições psiquiátricas, mais de 70 morreram em consequência das torturas e 180 acabaram tirando a própria vida. De acordo com um relatório de direitos humanos elaborado pela Organização dos Estados Americanos, os internados foram obrigados a realizar trabalhos não remunerados, com jornadas de 10 a 12 horas diárias do amanhecer ao anoitecer, durante os 7 dias da semana. O documento também descreveu condições de vida extremamente precárias, com alimentação deficiente, água insalubre, superlotação, falta de serviços básicos de higiene e um tratamento comparável ao recebido por presos políticos. Claro que, com o fim das UMAP, considerados antissociais, eles não deixaram de ser perseguidos. Pelo contrário, continuaram sob constante vigilância, sendo frequentemente intimidados ou detidos. E Fidel Castro tinha intenções de expandir suas ideias e seu poder pelo mundo. O governo de Fidel Castro adotou uma política externa baseada no internacionalismo revolucionário, uma doutrina que defendia que uma revolução socialista não deveria se limitar a um só país, mas tinha a obrigação de apoiar outros que lutassem contra o colonialismo, o capitalismo ou regimes considerados opressivos. De que maneira? Oferecendo apoio político, médico, militar e logístico a movimentos guerrilheiros e anti-imperialistas, e a governos socialistas de diversos continentes. As intervenções militares se concentraram principalmente em países do chamado Terceiro Mundo e foram orientadas para a expansão do marxismo-leninismo, o apoio a movimentos anticoloniais e o suporte a forças revolucionárias que enfrentavam os Estados Unidos. Fidel Castro justificava essas ações como parte de sua postura abertamente anti-imperialista. O envio de tropas cubanas teve como destino principal o continente africano, destacando-se as operações em Angola e na Etiópia, enquanto na América Latina foi priorizado o apoio indireto a organizações insurgentes locais. Essa política gerou opiniões divergentes. Enquanto alguns a consideravam um exemplo de solidariedade internacional e um aumento da influência global de Cuba, apontavam para o enorme gasto de recursos em conflitos distantes para um país que já enfrentava dificuldades internas. Além disso, consideraram a política externa do regime excessivamente militarizada, que em determinado momento classificaram como dependente do alinhamento com a União Soviética. Cuba teve operações bem-sucedidas, sim, mas também realizou intervenções militares que fracassaram de forma estrondosa, como as tentativas frustradas de apoiar levantes no Panamá, na República Dominicana e na Venezuela. Forças locais repeliram os combatentes cubanos e seus aliados, causando detenções, mortes e obrigando a retirada. Com o passar dos anos e o aprofundamento da crise econômica na ilha, o descontentamento social foi aumentando. Desde os primeiros anos do regime, Castro instaurou um modelo econômico socialista baseado na planificação centralizada e na propriedade estatal da maioria dos meios de produção. O objetivo era eliminar a economia de mercado, colocar todos os setores produtivos sob o controle do Estado
promovendo a coletivização agrícola e o desenvolvimento da indústria estatal. No entanto, essa estrutura gerou problemas persistentes de eficiência e dependência de setores tradicionais, como a produção de açúcar, além de dificuldades para gerar exportações suficientes que financiassem a importação de bens essenciais. No final dos anos 80, uma parte crucial da economia de Cuba dependia de subsídios e do comércio com a União Soviética. Uma União Soviética que acabaria colapsando em 1991. Isso desencadeou uma crise econômica brutal, conhecida como o período especial em tempos de paz. A perda abrupta de subsídios, combustíveis e comércio trouxe para Cuba severas restrições energéticas e alimentares, além de uma profunda deterioração de serviços básicos, como transporte e produção industrial. As dificuldades econômicas geraram tensões sociais e uma pressão migratória constante. Nos momentos de crise mais aguda, a saída de cidadãos foi massiva e acompanhada pelo próprio governo através de anúncios. Como ocorreu no conhecido Êxodo de Mariel, em que cerca de 125 mil cubanos deixaram a ilha rumo aos Estados Unidos pelo porto de Mariel. Em 1994, a crise dos balseiros levou mais de 35 mil cubanos a arriscarem suas vidas tentando chegar a Miami em balsas improvisadas. Muitos deles, incluindo crianças, encontraram uma morte trágica no mar. Infelizmente, não foram os únicos que tiveram esse fim sob o governo de Fidel Castro. No ano de 2003, Fidel Castro protagonizou um dos momentos mais polêmicos de sua última fase ao ordenar a execução de 3 homens condenados pelo sequestro de uma lancha com a qual tentavam chegar aos Estados Unidos. Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Leodan Sevilla Garcia e Jorge Luiz Martínez Isaac foram submetidos a julgamentos rápidos nos quais não foi respeitado o devido processo legal. E após serem declarados culpados de terrorismo agravado, foram condenados à morte. Nos 3 dias seguintes à sentença, os homens apresentaram apelações ao Tribunal Supremo Popular e ao Conselho de Estado. Ambos órgãos rejeitaram seus pedidos e ratificaram a pena. O pedido de clemência foi então dirigido diretamente a Fidel Castro e imediatamente negado. Em 11 de abril de 2003, em Havana, os 3 homens foram executados por um pelotão de fuzilamento, tornando-se assim as últimas pessoas a serem executadas em Cuba antes que fosse imposta uma moratória sobre a pena de morte. Isso gerou uma forte reação e desencadeou ondas de críticas, tanto nacionais quanto internacionais. Organizações de direitos humanos condenaram as execuções, alegando que representavam um retrocesso nos direitos civis e um aumento das políticas repressivas. Sobretudo, em um contexto em que continuavam as detenções em massa de dissidentes, jornalistas independentes e ativistas, muitos dos quais eram condenados a longas penas após julgamentos sumários. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos exigiu mudanças legais que fortalecessem direitos fundamentais. Por sua vez, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia condenaram publicamente as execuções e advertiram que o agravamento da situação dos direitos humanos poderia afetar a cooperação com Cuba. No âmbito religioso, os bispos cubanos também expressaram sua rejeição à pena imposta. No entanto, o governo de Castro justificou as execuções, argumentando que eram medidas necessárias para conter provocações e ameaças externas. Segundo seu relato, os sequestros faziam parte de um plano de provocação de grupos extremistas dos Estados Unidos e da máfia de Miami, destinado a justificar um ataque contra Cuba. Apesar do tom categórico de seu discurso, o próprio Fidel Castro vivia fora das regras que impunha aos demais, desfrutando de privilégios escandalosos pela incongruência com os ideais que promovia constantemente. Durante sua vida e regime, Fidel Castro teve uma vida sentimental distinta da imagem pública que promovia. Embora exaltasse a moral revolucionária, teve vários relacionamentos e filhos com diferentes mulheres. 9 foram os reconhecidos publicamente de 4 parceiras diferentes. No entanto, foi atribuída a ele a existência de filhos não reconhecidos oficialmente, fruto de relacionamentos breves ou de encontros extraconjugais. O mais conhecido foi seu vínculo com Natália Revuelta Cruz, com quem teve Lina Fernandes, que depois se tornou uma crítica aberta do governo cubano a partir do exílio. Sua vida privada foi mantida como um segredo de Estado. Isso gerou fortes críticas pelo duplo padrão entre as exigências públicas e suas liberdades privadas. Esse também não foi o único ponto que gerou questionamentos por sua contradição.
Enquanto a população cubana enfrentava fome, sacrifícios e restrições em nome da revolução, seu líder desfrutava de comodidades e privilégios exclusivos, casas particulares, fazendas, segurança pessoal extrema, alimentos importados, para o cidadão comum e atendimento médico de luxo. Tudo isso enquanto seu povo enfrentava longas filas para adquirir produtos básicos. Durante o mandato de Castro, o governo cubano não reconheceu a legitimidade de organizações de direitos humanos, partidos políticos diferentes do oficial, sindicatos independentes, nem uma imprensa livre. Da mesma forma, impediu a entrada de observadores internacionais e de ONGs estrangeiras que buscavam avaliar a situação dos direitos humanos na ilha. Foi implementado um controle absoluto do sistema educacional, eliminando opções alternativas e centralizando o ensino. Isso impediu que os pais decidissem sobre a educação de seus filhos, garantindo que o sistema escolar reforçasse a ideologia oficial do governo. Fidel Castro foi um dos líderes mais polêmicos da história contemporânea, cuja figura ainda gera admiração e rejeição em nível mundial. Representa também um caso histórico de contrastes extremos, um líder capaz de mobilizar e transformar sociedades, mas também de consolidar um poder autoritário e um sistema que restringiu direitos fundamentais. Se quiserem saber mais sobre a vida dele, lembro que já tem um vídeo postado neste canal há alguns anos chamado El Dia Que, onde nos aprofundamos muito mais em seu início e também sobre seu final. Recomendaremos para vocês ao final do vídeo. O que fica claro é que os debates em torno do legado do seu regime continuam atuais até hoje, quase 10 anos depois de ele ter deixado este plano. Por outro lado, o que nunca saberemos sobre Castro: quantas dessas coisas terão sido promovidas por seus inimigos internacionais que buscavam difamá-lo? As perguntas são claras. Como é possível que uma revolução que busca abolir a opressão acabe sendo igualmente opressora? É possível encontrar o caminho para um mundo diferente se não for por meio da violência? Em um mundo que continua em conflito e com interesses opostos, reler a história parece essencial. No entanto, também é hora de questionar o seguinte: o passado pode nos ensinar algo, ou os paradigmas mudaram tanto que não resta outra opção a não ser buscar respostas em novas experiências e ações? Mais importante ainda, a paz é uma possibilidade dentro de todo esse caos? Inscreva-se e ative